paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. A paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando aí o prosseguimento aos estudos deste quarto trimestre de 2021, onde estamos estudando a respeito da vida do apóstolo Paulo, né? E hoje, meus amados, já estamos chegando na lição de número 7, que tem aí como título Paulo, o plantador de igrejas, professor Márcio. Maravilha, maravilha. Apóstolo Paulo aí, nós já falamos, tem outras lições, que sem dúvida nenhuma aí foi, tirando Jesus, né? Após Jesus ele foi o maior evangelista, né? Sim. O maior teólogo, o maior missionário, né? E também as escrituras nos mostram que Paulo também foi o maior plantador de igrejas na igreja primitiva, né, professor Márcio? Exatamente. Lembrando também, professor Fabiano, que um trimestre dedicado somente ao apóstolo Paulo, a sua vida, a sua trajetória. Nós não tínhamos tido ainda um trimestre que falasse só do apóstolo Paulo. Muito então, bom. Lições que estamos aprendendo aqui maravilhosas. E chegamos agora no seu trabalho, o plantador de igrejas. Interessante quando a gente olha aqui o ministério do apóstolo Paulo, tem dois pontos, né, principais aí nesse sucesso do ministério do apóstolo Paulo, né? Primeiro que nós estudamos em lições anteriores, que é sobre a sua pregação, né? Sim. Paulo pregava o Cristo crucificado. Aonde Paulo ia, nas sinagogas, nas praças, ele pregava Cristo, que é o que o Evangelho manda, pregar a Cristo, a vida de Cristo, né, professor? Exatamente. E outro ponto muito importante que nós vemos é a obediência que Paulo tinha com o direcionamento do Espírito Santo. Exato. Né? Já falamos aqui que em determinada ocasião ele planejou, fez os seus planos de ir para uma cidade, e o Espírito Santo falou não, e ele não foi. Exatamente. Outra vez o Espírito Santo falou, você vai para Jerusalém e vai ser preso, e ele foi, ele obedeceu ao Espírito Santo e foi. Com certeza. Então todo esse trabalho próspero que ele tinha era o Espírito Santo, aliado à sua obediência. Com certeza. Isso é primordial na vida do crente, né? Exato. Estar atento à voz do Espírito Santo, ser obediente ao direcionamento do Espírito Santo. Que tem muitas pessoas, professor Márcio, que o Espírito Santo indica, capacita, mas as pessoas são teimosas, não querem ir para onde Deus manda, né? Às vezes, Deus manda, você quer que você fique aqui, nesse lugar. Exato. A pessoa não está contente onde está, vai e procura um outro lugar, né? Exatamente. Muitos, professor Fabiano, não estão buscando cumprir a missão, estão querendo fazer sucesso. Daí é diferente. É muito perigoso isso, né, professor? Muito perigoso. Muito perigoso. Deixe que do teu sucesso o Espírito Santo cuida. Com certeza. Faça a missão que Deus te passou, que te deu em mãos. Exatamente. Nós vamos ver a respeito disso, né? Falando de sucesso. 2 cooperadores da obra de Deus aqui que trabalharam juntos, né? Não eram concorrentes. Exato. Cooperadores de Deus, né? O nosso texto áureo, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha aqui, que impactante isso, professor Márcio. Que parceria fantástica. Foi Deus que deu o crescimento. Deus deu né? o crescimento. Então aqui foi Paulo quem plantou a semente lá na igreja de Corinto, né? Sim. Foi Paulo, então ele foi o pioneiro lá, que evangelizou aquela igreja, que evangelizou aquele povo e plantou a semente. Exato. Depois veio Apolo, e Apolo regou. Apolo continuou pregando ali o evangelho para aquele povo de Corinto. Mas foi Deus quem deu o crescimento, né, professor Márcio? Exato. Ainda nós temos também no livro de Atos, no capítulo 2, que diz que a igreja, os irmãos iam pregando, mas Deus ia trazendo aqueles que iam herdar a salvação. É verdade. Deus ia agregando as pessoas à igreja. Então qual é o nosso trabalho, professor Fabiano? Anunciar. Pregar. Exatamente. Com fé, com convicção, vivendo o que está pregando. Agora deixa, como eu falei, o sucesso da missão, deixa as pessoas que vão vir, deixa por conta do Espírito Santo, quem convence é Ele. É verdade. Quando nós olhamos essa história aqui, né, nós vemos que Apolo era um cooperador, não um concorrente. Não era concorrente, exato. Paulo também era um cooperador, então os dois trabalharam juntos, cada um fez a sua parte. E o nome de Deus foi glorificado, porque toda a honra, toda a glória tem que ser de Deus, e não do homem, né, professor Márcio? Exatamente. Eles trabalhavam com o mesmo objetivo. Com certeza. Nenhum dos dois ali, por mais esforço
que eles tiveram na obra, nenhum dos dois merecia qualquer honra, né? Não. A honra era toda de Deus, porque o galardão também é garantido, né? Sim. É o que diz depois na continuação, nós lemos ali o versículo 6, né? No versículo 7 de 1 Coríntios 3, Paulo ainda continua escrevendo e diz: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Exato. E aí no versículo 8, professor Fabiano, ele diz: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Que benção, que benção. Então o trabalho não é vão, o trabalho não é perdido. O trabalho para Deus tem galardão. Agora é importante saber que é Deus que dá o crescimento. Com certeza. É Deus que dá a dinâmica para nós fazer a nossa aula, para apresentar. Nós estudamos, nos preparamos, mas é o Espírito Santo que dirige. Exatamente. Porque vem dele. Nós como seres humanos, né, nós ficamos preocupados, né? A gente fica preocupado com alguma aula, com alguma coisa, mas quando está na mão de Deus, meus irmãos, Deus direciona e Deus abençoa, pode ter certeza. Assim como Paulo, né, e Apolo, eles eram ali cooperadores, comprometidos com a obra de Deus, né? Independente da situação que eles enfrentaram, eles continuavam cumprindo a obra de Deus. E é isso que Deus quer de nós, que nós continuemos cumprindo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, né? É verdade. Eles seguiram, Paulo e Apolo seguiram o exemplo de Jesus, né, professor Márcio? Sim. Eles serviram, eles vieram para servir e não eles vieram para servir, não para ser servido. Não, como nosso mestre, exatamente. né? E eles serviram muito bem ali na obra do Senhor. Então, na obra de Deus, né, entre os cristãos, ou melhor dizendo, né, professor Márcio, não deve existir esse negócio aí de um é maior do que o outro. Né? Não, de jeito nenhum. Não podemos existir isso aí. Isso aí, professor Fabiano, é uma semente que Satanás lançou no meio do povo de Deus e que ela está muito crescendo, sabe? Exatamente. Ela está germinando, que é esse negócio do primeiro lugar. E aí tem muita coisa que poderia estar bem mais avançado na igreja, não está. Por quê? Porque fica uma disputa interna. Exatamente. Eu sei mais, eu posso mais, eu cheguei primeiro. Não, nós não somos nada. Se Deus não der o crescimento, o nosso trabalho humano, professor Fabiano, ele vai até uma altura só. Exatamente. Por que tem muitos obreiros, muitos professores, muita gente parado de fazer a obra de Deus? Por quê? Porque esqueceu que é Deus que dá o crescimento e que todo lugar na obra de Deus é honroso. Exatamente. Todos os lugares têm honra. Então nós temos esse problema, os crentes ficam disputando lugar. E enquanto isso, a obra fica apática. Aquilo que poderia ser, professor Fabiano, uma semente que fosse semeada na força do Espírito Santo, vira uma coisa na projeção humana só. Exatamente. O ego da pessoa fica inflado, né, professor? Inflado. Fica inflado a pessoa. E aqueles que ficam tramando para derrubar o outro? Meu Deus. Porém, a Bíblia diz, cada um dará conta diante de Deus de tudo que fez. Exatamente. Mas que exemplo maravilhoso aqui. Paulo trabalhando junto com Apolo. Se fôssemos fazer aqui uma comparação entre os dois, claro que Paulo, até pela sua história, ele seria o chefe do Apolo. Com certeza. Né? Mas não. Mas eu plantei, não, jamais. Não se impôs. Eu plantei, o Apolo me ajudou, mas Deus deu o crescimento. Exatamente. Tanto quando tem lá aquela contenda na igreja de Corinto, que uns falam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então Paulo tratou ali de colocar as coisas no lugar ali, explicar que não é bem assim que funciona. Né? Então o problema não é nem de Paulo nem de Apolo, mas sim daquelas pessoas lá que se achavam. É o que nós estamos falando, que acontece hoje. Exatamente. É uma briga, uma disputa, um quer ser mais do que o outro, quer assumir um protagonismo maior, e nós não somos nada. Jesus é tudo. Nós temos visto aí muitas pessoas, né? Já não é de hoje, né? Eu vou para aquele lugar porque vai estar o pregador tal lá. Então, se o pregador sair de lá e for para... eu vou lá porque o pregador... As pessoas estão indo para ver outras pessoas, né? Estão indo para a igreja porque fulano, ciclano é líder do departamento, alguma coisa assim parecida, e estão seguindo. Mas nós temos que vir para a igreja para seguir Jesus. O professor, ele é o dono da obra. Professor Fabiano, tem um professor que eu gosto muito, já tive aulas com ele na faculdade, inclusive, que ele dizia, nós não podemos seguir pé de barro, porque pé de barro vai desmanchar. É verdade. Molho. O que acontece com o barro quando molha? Vai derreter. O que é pé de barro? Ser humano. Ser humano. Então nós temos que trabalhar em união, em comunhão, mas o nosso alvo é Cristo. Com certeza. Porque é Ele, somente Ele que pode nos dar força para continuar servindo a Ele nessa terra. Amém.
A nossa verdade prática diz assim: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Com certeza, professor Márcio, que o próprio sacrifício de Jesus, né, é uma maior motivação que nós podemos ter para servir a Deus. Verdade. Né? Nós nunca podemos chegar próximo desse sacrifício que Cristo fez por nós. E o que nós pudermos fazer aqui na obra de Deus, cumprindo na obra de Deus aquilo que Deus colocar em nossas mãos, seria uma forma, né? Nós retribuir um pouco que seja esse sacrifício. Então não tem motivação melhor do que o sacrifício da cruz, a morte de Jesus por nós, né? Mas também tem muita gente aí também, né, professor Márcio, que não olha mais para isso, né? Não. Infelizmente. Paulo teve um companheiro de ministério chamado Demas. E chegou num momento da vida lá que o Demas falou: Paulo, vou embora, não vou ficar aqui não, apanhando, sendo expulso de cidade, eu não quero mais não. É isso que você falou, professor. Ele deixou Jesus, eu não quero. Jesus. Aí Paulo diz assim: Demas amou o presente século, foi embora, deixou Paulo. Então tem muita gente hoje que, se você falar que Jesus disse: no mundo tereis aflição, eles vão embora, não fica. Eles querem o evangelho que agrega, o evangelho que se adapta às condições que eles querem viver. E na verdade, o que nós temos que fazer? Nós temos que se adaptar àquilo que Cristo quer de nós. Verdade, é isso mesmo. A introdução da nossa lição diz assim: nessa lição estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão, e seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais, né? Então, professor Márcio, aqui no começo diz, né, estudaremos sobre o processo de plantação de igreja, né? Então, plantar uma igreja é um processo que se desenvolve, né? Então, não é da noite para o dia, né? Isso envolve aí muitas etapas, né? Para poder aí construir uma igreja, né? Até chegar ao ponto aí que ela está ideal, pronta, né? Exato. Para os cristãos, né? E assim nós vemos também na vida de Paulo, que ele fez assim, né? Ele evangelizou, ele pregou, ele cuidou da igreja, ele escreveu cartas para as igrejas, né? Então ele continuou cuidando dessas igrejas, né? Não deixou as igrejas de qualquer jeito, né? O professor, nós temos hoje no mundo aí muitos chamados missionários itinerantes. Paulo foi itinerante, mas Paulo não foi um itinerante irresponsável. Ele abria, ele plantava a igreja, ele cuidava daquele povo, ele deixava alguém responsável e ele voltava para ver, e ele escrevia a carta para lá. Cuidado, nós né? temos hoje aí muitos missionários que vêm, não se sabe de onde, usando o nome de missionário, chega na igreja, traz uma confusão teológica, vai embora, e o coitado do pastor da igreja tem que ficar consertando as coisas que ele deixou. Então, tomemos cuidado com quem vai ocupar os púlpitos da nossa igreja. Verdade. Tem conhecimento, conhece a pessoa, conhece pelo menos conhecer mesmo só Deus conhece, mas conhece pelo menos a trajetória, é casado, tem família, cuida bem da sua família, é uma pessoa honesta, direita? Está participando da ceia, na sua igreja. Ou será que só veio aqui para espalhar contenda e buscar dinheiro, valores, né? Então Paulo não fazia isso. Paulo não deixou uma igreja desamparada. Ele ia lá, plantava a igreja. Para você ter uma ideia, a igreja de Roma não foi ele que fundou, mas ele escreveu uma carta para aquela igreja, elogiando eles, que a notícia chegou para ele, que eles estavam firmes lá, e ele escreveu uma carta confirmando a fé daqueles irmãos. É verdade. Então, cuidado com os itinerantes que andam por aí. E esse parece que virou um status, né? Missionário, missionária. Sim. Né? A gente vê várias pessoas assim usando esse cargo, né? Podemos dizer assim, mas que na realidade não são missionários, né? Se nós vermos aí na luz da palavra de Deus o que é um missionário, tanto que um missionário sofre, né? Para ir para um campo missionário aí, ó, então temos que tomar muito cuidado, né? Ponto 1 da lição: Paulo, o desbravador sobre uma gloriosa obrigação. Subtópico 1, Paulo, o desbravador. Diz assim: Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã.
Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Sua vida e ministério nos constrangem a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho das boas novas. Essa passagem aqui, Romanos 15, 20, professor Márcio. Eu vou estar lendo essa passagem que a nossa lição destaca, que diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então Paulo se preocupou em ir em lugares onde o evangelho não tinha sido alcançado ainda, né? Então ele foi aí o principal instrumento de Deus, né? Para pregar os pagãos, para pregar os gentios. Veja que o próprio Jesus, nós já estudamos a lição que o próprio Jesus fala: Paulo, saia de Jerusalém. Aí já tem pregador. Aí já está sendo anunciado o evangelho. Exatamente. Deixa aí, já está no fundamento de Cristo, mas já tinha pregador lá. Pedro, Tiago, João, estavam todos lá pregando o evangelho. Verdade. Então Jesus fala para ele: saia, porque você não vai ser aceito por causa da tua condição, você era um perseguidor, e aí já tem. Então vá plantar igreja onde não tem. E nós temos aí, professor Fabiano, um pessoal aí que são os chamados pescadores de aquário, né? Eles querem tirar o membro da igreja, eles querem tirar a pessoa da denominação X para levar para outra. Isso não é pregar o evangelho. O evangelho tem que ser pregado a quem não conhece. Quem conhece, ainda que esteja debaixo de uma heresia que seja, mas ele está ali, ele já foi pregado a ele. Agora falta o Espírito Santo clarear a mente dele para ele vendo a verdade. Mas tem um povo por aí que gosta de visitar os crentes e dizer: olha, venha para a minha igreja que aqui é melhor do que lá. É até interessante como... Esse não é pregador. Como o comentarista coloca, né, Paulo, o desbravador, né? O que é o desbravador? O desbravador é aquele que vai explorar lugares desconhecidos, né? Territórios desconhecidos onde ninguém foi. E Exato. Paulo foi fazer isso. Ele foi pregar o evangelho em lugar que nunca ninguém tinha ido. Pescar no aquário é fácil, o peixinho está ali, já está bem disciplinadinho, gordinho, né? Vai lá. Não. E Paulo, para chegar ao ponto que chegou, né? Ser reconhecido como maior plantador de igrejas, ele sofreu. Trabalhou bastante. Ele mesmo disse nas suas cartas ali, numa das suas cartas, que ele não era digno de ser chamado apóstolo, né? Mas ele também reconhecia que ele, se comparado com os apóstolos, foi o que mais trabalhou entre todos os apóstolos. Ele mesmo reconhecia. Ele não está fazendo nenhum tipo de exaltação, não. Ele está falando aquilo mesmo. Porque ele teve que desbravar o mundo da época. Exatamente. Ele saiu para o mundo. Os apóstolos até acompanharam. Depois que já estava estabelecida a igreja, iam lá para ajudar ele. Sim. Mas quem desbravou foi ele. Com certeza. Subtópico 2, uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo, o nosso Senhor. Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas levavam em conta esse compromisso com Cristo, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Assim, Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus, e essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. E ousadia e coragem Paulo tinha de sobra. Verdade. Né, professor? É verdade. Nós vemos inúmeras passagens, né, em que ele é confrontado com quantas pessoas ali, Sim. ele em menor número, em minoria, e ele não corria. Não. Né? Ele tinha a convicção, ele sabia que estava, quem ele defendia, né? Sim, o que ele pregava. Com certeza. E é interessante, professor Fabiano, que as circunstâncias não faziam ele recuar de jeito nenhum. Ele avançava ainda mais. Ele chega a dizer assim: em nada tenho a minha vida por preciosa. É verdade. Ele disse: eu queria estar com Cristo, mas se na carne aqui eu sou mais útil, então eu fico por aqui. Exatamente. Mas a minha vontade já era estar lá no céu. Aqui nesse versículo que nós lemos aqui no meio do comentário, que me é imposta aqui essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho, né? Nós sempre defendemos o livre-arbítrio, né? Sim. Mas aqui parece que há uma contradição, que está sendo imposta ali o evangelho para ser pregado, né? Mas na verdade não, né? É que Paulo sabia a honra que era servir a Deus. Exato. Né? E ele também entendia o ide, né? Com certeza. Jesus falou: ide, já que se abraçou a fé cristã, então agora é obrigação. Obrigação,
Obrigação. Ide, pregar o evangelho. Sim. É interessante, professor Fabiano, o professor acho que vai comentar, que pregar o evangelho é para todos. Agora, fazer missão, ser missionário não é para todos. Não é para todos, isso é chamado de Deus. Chamado né? de Deus. Chamado de Deus. É como eu falei agora há pouco, tem tantas pessoas aí se intitulando missionários, né? Mas na verdade, vai para um campo missionário, ver como é que é. Vai lá, você vê como é, vai numa África lá, um país islâmico, pregar o evangelho, vai ver como é que é. Aí você vai tirar esse nome. E até no Brasil mesmo. Tem estados brasileiros aqui que é uma pobreza muito grande. Verdade. Falta tudo. E os missionários que têm chamado de Deus, porque um dos sinais de quem tem chamado de Deus, professor Fabiano, seja para missão, seja para ensino, é ver a dificuldade e não se intimidar com ela. Verdade. Vê que é difícil, mas ele fala, não, mas Deus me chamou, ele vai dar jeito. Com certeza. E ele continua indo. Como tem um ditado que fala, vou para cima, né? Vai para cima mesmo. Vai para cima, né? Sem Quando medo. a pessoa vê a dificuldade e começa a abandonar, é porque ele não tem chamado de Deus para aquela obra ali. Ele quis fazer, é uma coisa que um desejo dele, um desejo pessoal. Eu quero fazer. Mas aí ele vai e não suporta. Verdade. Porque é Deus que tem que chamar, é Deus que tem que preparar. Com certeza. Subtópico 3. Plantação de igreja. Uma parceria. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo, do homem e de Deus. Nós, seus servos, plantamos igrejas como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios. O apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus. E nós somos os seus cooperadores, e a igreja a lavoura e o edifício de Deus. Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação de igrejas. Nós já comentamos aqui em outras aulas, professor Márcio, que pregar é evangelho, pregar é a responsabilidade da igreja. Nós acabamos aqui de destacar no subtópico 2, né? Sim. Uma obrigação, né? É uma ordem de Jesus aí, nós pregarmos o evangelho. Só que a pregação do evangelho é que inicia todo o processo da salvação do ser humano, né? Exato. Então, se não houver a pregação, como que as pessoas vão saber de Jesus? Saber do sacrifício da cruz? Se não houver essa pregação do evangelho através da igreja, né? Então essa plantação de igreja, que nós já falamos que é um processo, se inicia na pregação do evangelho. E esse início daí, professor Fabiano, nós já falamos, é todo crente. Todo crente. Todo aquele que foi lavado, remido no sangue do Cordeiro, que aceitou a Cristo como seu Salvador, que não pertence mais à idolatria do mundo, que não liga mais para essas coisas não têm mais poder na vida dele, ele tem que anunciar Cristo. Com certeza. E aí tem várias maneiras de fazer. Com certeza. Transmitir a mensagem não é só pregando. É só falando. É o testemunho, é as atitudes. Principalmente, né, professor? É a vida. A vida em todos os seus âmbitos, não é só na igreja. Principalmente fora. Então, tudo isso conta. Isso é anunciar o evangelho. Com certeza. Eu costumo dizer assim, professor Fabiano, que tem pessoas, até conhecidos ou não, mas vamos falar, os vizinhos da gente, que a única Bíblia que eles leem é a tua vida e a minha. Verdade. Quando eu passo, eles estão lendo a Bíblia. O que será que eles estão lendo? O que será que eles estão vendo na vida do cristão? Então, isso é pregar o evangelho também. Exatamente. Porque às vezes a pessoa faz uma pregação com as palavras, mas as atitudes estragam, não deixa ouvir, né? E como é que nós vamos ser cooperadores aqui nessa plantação de igreja? Aqui a lição está dizendo que existe essa parceria entre Deus e nós. Então a nossa parte é essa daí, ó, pregar o evangelho, plantar a sementinha. Plantar a semente. Deus vai dar o crescimento. Plantando a sementinha, aí vai caber ao Espírito Santo convencer aquela pessoa que ela é uma pessoa pecadora, que necessita de arrependimento, que necessita de regeneração, mas aí já é uma obra de Deus. Então a nossa parte nessa parceria é pregar o evangelho a toda criatura e como o professor Márcio falou, não apenas por palavras, principalmente por atitudes, né, professor Márcio? Rapidinho, deixa eu te contar uma coisa. Logo que eu aceitei Jesus, depois ainda não tinha um conhecimento como tenho hoje,
Então eu evangelizava, eu convidava as pessoas, amigos, parentes, vizinhos, enfim, para vir na igreja. Sim. E combinava tudo e eu ficava ansioso e orando. Aí no dia marcado não vinha. Aí aquilo me entristecia muito. De meu Deus, mas eu falei, e eu queria trazer a pessoa para cá na marra, porque eu queria que ela sentisse aquela libertação que eu senti. Aí um dia o Espírito Santo falou comigo e disse, faz a tua parte e deixa que eu convenço. Verdade. Aí, professor Fabiano, um dia, para minha surpresa, eu estava aqui cuidando aqui do pátio da igreja, e sem convidar, porque eu já tinha convidado tantas vezes, não veio, parou um carro e desceu uma família inteira, daqueles que eu tinha evangelizado e vieram, sozinho. Daí o Espírito Santo falou, viu? É eu que trago. Porém, faça a tua parte. Exatamente. Evangelize, mas não fique ansioso. Com certeza. Não fique ansioso se você não vê a pessoa que você convidou. Calma, a semente está lá. É verdade. Para nós podermos estar aqui nesse momento, alguém nos evangelizou. Sim. Alguém e quantas vezes me convidaram e eu prometi que não fui? Eu também fiz isso. Mas no dia certo Jesus me trouxe. Dá um estalo e estamos lá. Graças a Deus por isso, né, irmão? Amém. Por isso que nós estamos aqui hoje, né? Ponto 2 da lição. Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Subtópico 1, uma igreja missionária. A igreja em Antioquia era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. Juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos, ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Então, com certeza, essa igreja de Antioquia, né, professor Márcio, foi um celeiro de obreiros, né? Sim. Olha quantos líderes aqui, obreiros que saíram aí dessa igreja. Que bênção isso, né? Veja que a qualidade desses 5 aqui, né? Doutores, profetas, professores, ensinadores, mas tinham um objetivo só, servir a Deus. Servir a Deus. Tanto é que o Espírito Santo fala, separa para mim Paulo e Barnabé. Exatamente. Para a missão que eu já tenho para eles. Sem competição. Sem competição. Mais uma vez, vamos falar isso hoje na aula. Sem competição. Sendo cooperadores de Deus. O Espírito Santo falou, separa, é esses 2 que eu tenho uma obra para eles. E os outros continuaram, né, em Antioquia servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, mas ali, local. E Paulo e Barnabé foram chamados para começar o trabalho de plantação de igreja. Interessante, professor Márcio, que Barnabé e Paulo foram chamados pelo próprio Espírito Santo. Então, eles não foram chamados por homens, não foram escolhidos por homens, né? Não. Foi escolhido pelo próprio Deus para desempenhar aquela obra. Então, eles tinham esse chamado, que Deus os capacitou, né? Então, nós temos que estar atentos, nós já comentamos aqui, de coisas que as pessoas querem fazer na igreja, mas às vezes não é o seu lugar, não é o seu chamado, não está preparada para isso. Aí na primeira dificuldade, na primeira adversidade, larga tudo. É aquele negócio, às vezes, para não dizer não, né? Acaba aceitando, né? Poxa, eu gosto do superintendente, ele me chamou para dar aula, eu vou, mas você tem chamado para isso? Pois é. Porque às vezes nós nos enganamos, né, Fabiano? Professor, a gente olha, a pessoa está ali na escola dominical, ele ama, mas ele ama como um aluno, como participante ali. Quando ele passa para o lado de cá, aí a gente começa a ver que não era bem aqui. Então isso a pessoa tem que entender. Também, né? Não tem chamado, não vou aceitar. Porque enquanto a pessoa não falar não, o superintendente está contando com ela, né? Então, como nós falamos, missão. Quantas pessoas já conheci que vendeu tudo e foi para um outro lugar fazer missão, mas sem a direção de Deus. O que aconteceu? Não deu certo. Teve que voltar. Verdade. Teve um trabalho de missão aqui na nossa igreja, né? Na nossa igreja sede, em que no final teve aquele clamor missionário, né? Aquele clamor missionário, o pregador fez aquele chamado, né? E muitos jovens foram na frente se entregando para o trabalho missionário. Mas o pastor presidente pegou o microfone e falou: vocês estão indo por conta de vocês. Exato. Por conta de vocês. Vocês querem ir, vão, mas é por conta de vocês. Então deixou bem claro, para não deixar aquele emocional do momento, né? Tomar conta ali e fazer coisas ali que pudessem futuramente causar problemas. Para ter certeza daquilo que está fazendo. Então, você tem que ter certeza de um chamado. Quando Deus chama, Ele sustenta. É verdade. Ele prepara sustento para aquela pessoa. E Ele vai motivar a pessoa lá. Porque é interessante também, professor Fabiano, ver que a motivação de Paulo, ela não era externa, ela era interna.
Ele não precisava que acontecesse nada fora para ele se animar para fazer a obra. Verdade. Vinha de dentro, do coração, vinha do Espírito Santo aqui dentro dele. Então tem muitas pessoas que estão esperando motivação de fora. E a motivação de fora pode vir, mas ela tem prazo para acabar. Né? Os mesmos que bate palma hoje, amanhã estão vaiando. Assim. Foi assim com Jesus. O mesmo que elogia hoje, amanhã está criticando. Então nós temos que ter a convicção do chamado de dentro para fora. Verdade. Senão não dá certo. Interessante, professor Márcio, que se tendo essa convicção do chamado, independente do que está acontecendo, você não vai largar. Não vai. Você vai continuar até o final. Nós já falamos aqui a respeito do comprometimento e do envolvimento na obra de Deus, né? Quando você é comprometido e tem certeza do chamado, você não vai ficar ligando para oposições, para adversidades, para fofoca. Não, você vai continuar olhando para Jesus. E fazendo a obra. E fazendo Porque a obra. Uma das intenções do diabo de colocar essa Exatamente. dissensão é a obra parar. Porque daí fica a briga do A Faz com um o B. racha, faz um racha dentro da obra. Lembre-se de Neemias. Neemias estava no muro e falou, não vou descer daqui não, eu tenho um trabalho a fazer. Exatamente. Os inimigos chamando, venham aqui para nós conversar. Eu falei, não tenho conversa com vocês. O meu alvo aqui é terminar o trabalho. Com certeza. Começar bem é fácil. Terminar bem que é o difícil. Então não podemos desistir na metade do caminho, não. Temos que continuar. Continuar. Subtópico 2. A primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mais adiante, pregou na sinagoga de Antioquia da Pisídia, onde os judeus lhe fizeram oposição. E ao mesmo tempo, os gentios alegraram-se, creram e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra, Derbe. Ora, no trabalho de evangelização e implantação de igrejas há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outras o rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Nós já comentamos aqui, professor, que pregar aí o Evangelho, né, é uma ordenança de Cristo para a sua igreja. Sim. Então, nós sabemos que as adversidades vão vir. Sim. Assim como foi na vida de Paulo. Ele não desistiu, por quê? Porque ele tinha convicção do chamado. Ele sabia o que estava fazendo. Veja que na primeira viagem já encontrou com um feiticeiro no caminho já, né? Ele falava e ele contrariava as palavras Com certeza. que Paulo estava pregando o Evangelho. Mas aí entra que nós falamos, o poder do Espírito Santo. Exatamente. E pelo poder do Espírito Santo, Paulo repreendeu aqui. E aquela manifestação demoníaca serviu para que o procônsul aceitasse a Jesus. Falou, eu quero aceitar esse Salvador, sim, porque eu estou vendo o resultado. Verdade. Então, nessa primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé ali tiveram que enfrentar várias oposições, né? Vários opositores. Um desses opositores eram os próprios judeus, né? Os próprios judeus. Fizeram ali oposições fortes contra Paulo e contra Barnabé nessa primeira viagem missionária, né? E nós sabemos que nós temos aí um adversário muito forte. Sim. Que é o inimigo das nossas almas. Ele vai fazer de tudo para nos derrubar. Nós já comentamos aqui hoje. Mas também nós sabemos que existe um que é muito maior que ele. Aleluia, e está conosco. E está junto conosco. Sim. Está dentro de nós. Então basta nós confiarmos, continuar fazendo a nossa parte, né, professor Marcos? Exato. Que Deus vai dar o crescimento. A Bíblia diz que maior é o que está conosco, Exato. que é o Espírito Santo de Deus. Do que aquele que está no mundo. Exatamente. Que é o inimigo das nossas almas, né? Então, assim como eles tiveram dificuldades, nós também vamos ter dificuldades. E vai ser sempre assim. Não vai ser sempre um mar de rosas. Não. Vai ter o momento da dificuldade. E nós não podemos desistir nunca. Porque Jesus não desistiu. Imagina se chegasse no pé da cruz, diz, não, pai, me leve que eu não quero mais. Desistisse. Exatamente. Não, ele cumpriu sua missão. Cumpriu até o final. Exatamente. Mesmo sabendo que nem todos vão aceitar. Vão aceitar na época e não vão aceitar. Como a lição Mas diz aqui, né? Jesus morreu por aqueles que querem. Exatamente. Nós temos que pregar o Evangelho. Verdade. Aos ouvidos que ouvirem, o coração que desejar, vão alcançar a misericórdia. E os que não desejar, não tem desculpa, não tem... Ah, mas eu nunca ouvi falar. Ouviu-se, oportunidade, não tem oportunidade. Tem, né? Oportunidade tem para todos, né? Jesus disse que o semeador, professor Fabiano, saiu a semear. Então ele semeou. Exato. Foi embora, foi semeando e foi embora.
deixou a semente lá e depois ver os outros trabalhando, cuidando da semente. Continuando a obra. Subtópico 3, a segunda viagem missionária. Depois do concílio de Jerusalém, Paulo visitou igrejas já plantadas, a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo, e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Já no começo aqui, professor Márcio, está destacando, né, que Paulo visitou as igrejas, né? Ele já tinha plantado, né? Veja o zelo de Paulo, né? Foi o que falamos há pouco, né? Com certeza, ele o não cuidado. Era aquele itinerante que ia lá e só tirava a lã das ovelhas e ia embora. Não, sumia no mundo. Ele cuidava. E depois nós vamos ver no decorrer das lições e na Bíblia que ele treinava obreiros para aquele local. E ficava sempre se comunicando com o obreiro, como é que está aí, está tudo bem, precisa de ajuda. Ele, como sendo um plantador da igreja, ele sabia da responsabilidade que ele tinha também no crescimento espiritual da sua igreja, aquelas igrejas plantadas por ele. Então, olha como é maravilhosa essa lição, que nos mostra, né, quantas coisas, né, as cartas que Paulo escreveu aqui, as igrejas que ele plantou, é todo o cuidado, o zelo que ele tinha por aqueles crentes. E aqui, professor Fábio, vai ter ainda uma lição que vai falar sobre isso, mas eu já vou adiantar um pouquinho, a importância do discipulado. Porque trazer, vem, Jesus salva, o Espírito Santo convence, mas se não cuidar daquela pessoa, não regar, como diz lá que Apolo regava, vai vir o inimigo e vai colocar a semente dele ali. Então tem que cuidar, tem que discipular. Outra coisa interessante aqui é o direcionamento do Espírito Santo, né? Sim. Do Paulo teve o sonho aqui, né? Com Macedônios pedindo ajuda a Paulo, né? Paulo entendeu ali que era um direcionamento, né? O Espírito Santo direcionou ele para Macedônia e ali foram para a Europa. O Evangelho foi para a Europa, foi pregado ali, foi uma ponte que foi feita ali, né? Então, um direcionamento. O Espírito Santo sempre vai fazer a coisa que tem que ser feita, né? Vai mostrar para nós o que tem que ser feito. Cabe a nós entender, né? E cumprir e obedecer. Assim como o apóstolo Paulo fez, né? Ponto 3 da lição: características de um plantador de igrejas. Subtópico 1, motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. Para ser, então, professor Márcio, um plantador de igrejas, né? Um missionário, tem que ter um chamado. Tem que ter essa convicção do chamado, né? Primeiro tem que ter a certeza da sua salvação. Exato. Essa é a primeira força motivacional, é essa. E é o que nós falamos aqui, a motivação vem de dentro. Não espera de fora, mas já tem aquela motivação. Verdade. Ele sabe da dificuldade que vai enfrentar, mas ele também sabe que Jesus está com ele. E que o Evangelho é poderoso. É ele que muda a situação. Faz a diferença, né? Faz a diferença o Evangelho. O Evangelho muda uma vida, muda uma casa, muda uma cidade, muda um país. Verdade. Esse é o poder do Evangelho. Subtópico 2. Experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o Evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar
o nosso caráter. Interessante, professor Márcio. Paulo teve ali um relacionamento profundo com Jesus, né? Lá no deserto. Sim. Ele foi para o deserto, teve um relacionamento ali com Jesus, né? E ali ele recebeu as orientações do seu ministério. Exato. E nós, quando nós passamos pelo deserto, é um momento de refletirmos, né? Sim. Um momento de ouvir a voz do Espírito Santo, né? É um preparo. Exatamente. E deserto fala de várias coisas. Sim. E veja, professor Fabiano, que às vezes quando a pessoa está passando por essa fase, ele se afasta de Deus. Ele começa a culpar Deus. Né? Nós já falamos aqui esses dias, vou repetir, que muitas coisas na vida da gente não é aprovação de Deus. É consequência dos nossos erros. É a maioria, né, professor? E aí a pessoa está sofrendo aquela consequência e mesmo assim ele se afasta de Deus. Por que Moisés fugiu para o deserto? Fugiu porque ele matou uma pessoa. Então foi consequência, ele teve que fugir para não morrer, porque o faraó ia matar ele. Então ele fugiu. Ele não foi provação de Deus. Depois, no deserto, ele foi conhecer a Deus. Mas no momento ele fugiu. Então, nós temos que entender isso. Muitas coisas são consequência nossa. E mesmo que não seja, se for provação também, no deserto é lugar de encontrar, de procurar mais a Deus e não se afastar. E não abandonar a igreja, abandonar o evangelho, culpar Deus, né? Culpar Deus pelas coisas que estão acontecendo. Ela mesmo que procurou. Então, o deserto não é para matar ninguém, é para fortalecer. E quando a gente entende isso, é maravilhoso, viu, professor Fabiano? Que a gente sabe que crente tem 3 fases na vida, professor Fabiano. Quem quer ir para o céu tem que passar por essas 3 fases. Ou ele está entrando no deserto, ele está passando no deserto ou saindo do deserto. E sempre está ali. Sempre está ali. Sempre vai estar, não adianta. E nunca está sozinho. Nós já falamos em lições anteriores, né, que estudou a respeito dessa parte da vida do apóstolo Paulo, do deserto, né? E falamos que o deserto, quando é a agenda de Deus, é bênção. Sim. Né? Que é para nos acertarmos, melhorar nosso relacionamento, mas quando não é a agenda de Deus, que, como o professor Márcio disse aqui, que são por causa das nossas escolhas, né, erradas, acabamos passando por dificuldades que chamamos de deserto, aí não é bênção, aí são as consequências das escolhas. Mas Deus é tão misericordioso que Ele vai nos ajudar. Sim. Mas não devemos abandonar Ele e achar que Deus está colocando um peso que nós não suportamos. Não. E aqui o deserto aqui, professor Fabiano, é literal mesmo, né? Paulo saiu e foi lá para aprender. Exatamente. Foi lá para treinar, para aprender, para ler a Bíblia. Tanto que ele foi num lugar que provavelmente ele não era muito conhecido. Não era conhecido, exato. Foi num lugar que ele não era muito conhecido. Chamava a atenção de ninguém. Meio que para ficar em paz ali, refletir. Lá ele recebeu direto de Exatamente. Jesus o ensinamento que ele trouxe depois. Então aqui também mostra outra lição para nós. Aprender. Tem que sentar para aprender. Tem que aprender a palavra para depois o trabalho de plantar a igreja vai ser muito mais proveitoso, facilitado, porque a pessoa conhece. Exato. Vai falar com certeza o que está falando. O Espírito Santo vai agir? Claro que vai. O principal é a unção dele, mas é em cima daquilo que nós conhecemos. Exato. Jesus disse que o Espírito Santo viria para nos fazer lembrar as palavras dele. E as palavras dele estão aqui. Jesus está na Bíblia. Agora, como é que nós vamos lembrar se nós nem lembra? Crente que não lê a Bíblia, professor Fabiano? É difícil, né? Tá errado. Tá difícil. Subtópico 3, aí partindo para o final da lição. A igreja segundo as Escrituras. Toda estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as sagradas Escrituras. Nas Escrituras, vemos que a igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus, com a autoridade do Espírito e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Nessa igreja batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e aprova a obra. A história da igreja, professor Márcio, nos mostra como que Jesus, guiou ali a sua igreja
como que o Espírito Santo direcionou os apóstolos, os discípulos, para chegar até o ponto que chegamos, para chegar onde nós estamos aqui hoje. É verdade. Então é muito importante a Igreja de Cristo seguir aí o direcionamento do Espírito Santo e cumprir a sua missão aqui na Terra, que é evangelizar, assim como o apóstolo Paulo fez. Ele é o mesmo, né? O Espírito Sim. Santo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Com certeza. E Deus vai nos honrar, com certeza Deus vai honrar. Sim. Nós devemos continuar trabalhando, comprometidos na obra do Senhor. E aproveitando o nosso tempo. O tempo de Paulo, ele aproveitou todas as oportunidades que teve, todos os meios de comunicação Sim. que ele teve. Veja que Paulo usou muito a carta, escreveu muita carta. Então hoje nós temos que aproveitar, professor Fabiano, o que nós temos de melhor. Exatamente. Tecnologia que temos, tudo que temos, para quê? Para expandir o reino de Deus. Com certeza. E não para ficar numa mesquinharia com disputas que não vão levar a nada. Ou melhor, vão levar para o inferno. Verdade. Conclusão da nossa lição diz assim: vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por ele para se tornarem plantadores de igreja. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. Fale de Jesus para alguém ainda hoje e você vai ver a diferença que você vai fazer na vida dessa pessoa. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.